Olá, pessoal! Hoje à noite nós vamos dar uma volta muito lenta e muito detalhada por algo que ninguém pediu. O conteúdo exato da mochila de um cavaleiro medieval em viagem. Isso mesmo. Nada de batalhas gloriosas ou torneios. Apenas você, uma mula teimosa e um conjunto cuidadosamente embolorado de pertences. Você está em uma estrada poeirenta. O sol se despede no horizonte e a sua capa já está cheirando a 3 dias de suor e couro. Mas o que importa é que você está preparado. Ou quase. Porque, spoiler, mochilas como você imagina hoje não existiam. Na verdade, a mochila do cavaleiro era uma combinação de bolsas amarradas na sela, baús transportados por servos, sacolas de couro presas à cintura e, com sorte, uma mula exclusivamente dedicada a carregar tralhas. Então, antes de se acomodar, tire um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas apenas se você realmente gostar do que faço aqui. Me conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são por aí. Sempre curioso saber quem está prestes a dormir comigo. Digo, com minhas histórias. Agora, diminua as luzes. Talvez ligue um ventilador para aquele suave som de fundo. E vamos nos acomodar juntos nesta jornada de hoje à noite. Você segura firme as rédeas, sentindo a lentidão do animal sob seus pés. As correias da sela balançam com um som monótono de metal contra couro. O ar tem cheiro de madeira seca, um pouco de fumaça e bastante cavalo. Tudo o que você precisa para sobreviver a dias na estrada e parecer vagamente respeitável ao chegar no próximo castelo está com você. Em algum lugar entre os seus pertences, talvez até sob o salame que começou a ganhar vida própria. É claro que você não está sozinho. Mesmo cavaleiros modestos costumavam viajar com um pequeno séquito. Um escudeiro, às vezes 2, um servo que dizia ser cozinheiro, mas claramente não era, e talvez um escriba ou jovem aprendiz de olho no seu lugar. E todos eles dependiam do mesmo conjunto de bolsas, fivelas e improvisos para manter a dignidade, ou ao menos o humor. A sua mochila, então, não é uma só. É um sistema. A capa volumosa vai presa sobre a sela. Os itens frágeis vão em um pequeno baú que o escudeiro jura conseguir proteger, embora tropece nele a cada pausa. Algumas coisas mais valiosas ficam amarradas à sua cintura, dentro de pequenas bolsas, escondidas sob a túnica. E o que não couber bem, vai no cavalo de carga, ou é deixado para trás. Historiadores ainda discutem se os cavaleiros de classe média tinham realmente todos esses itens ou apenas improvisavam com o que podiam. Documentos de inventário sobrevivem de alguns nobres, listando desde garfos de prata até um pano de linho manchado que não se lava mais. E sabe o que nunca aparece nessas listas? Sabonete. Mas a gente chega lá depois. Enquanto o vento levanta a poeira da estrada e o couro range suavemente a cada passo do seu cavalo, você repassa mentalmente o que está carregando. A sensação é estranha. Ao mesmo tempo em que há muito peso, falta sempre alguma coisa. A capa serve como cobertura contra a chuva e como cobertor à noite. Mas é pesada, quente e francamente fede. Você tem um pequeno cantil de estanho preso à sela e espera que ele tenha aguentado o balanço da viagem. Se não, bem, água de poço com gosto de rã é o plano B. A bolsa lateral guarda seu pão duro como pedra e o queijo ainda mais resistente. Mas há também itens menos óbvios. Uma pedra de amolar, um alfinete, talvez até uma carta enrolada com um selo quebrado que você já leu 30 vezes. Coisas que não fazem sentido até o momento em que fazem. E entre tudo isso, há também o ritual. Antes de sair, você espalha os itens no chão, em cima de um pano. Verifica cada um, como se isso evitasse futuros esquecimentos. E sempre esquece algo. Uma colher, uma meia. A coisa que prende a coisa que prende a armadura. Mas você finge que está tudo sob controle. Afinal, você é um cavaleiro. Essa rotina quase cerimonial diz muito sobre o mundo em que você vive. Um mundo sem zíper, sem velcro,
sem mochilas com acolchoado nas costas. O transporte de objetos era um exercício de paciência, amarrações e, em muitos casos, fé. A fé de que a mula não cairia no riacho. A fé de que o escudeiro não deixaria o baú aberto. A fé de que a comida duraria mais que o trajeto. E ainda assim, há algo reconfortante nessa bagunça. Cada objeto tem história. O cantil foi herdado do seu tio, o mesmo que caiu de uma torre tentando impressionar uma condessa. A adaga que você carrega raramente é usada, mas o peso dela contra sua perna traz uma estranha sensação de preparo. E a capa, bem, ela fede sim, mas também salvou você de uma nevasca no ano passado. E isso conta. Enquanto a noite cai e a estrada desaparece sob seus pés, você percebe que mesmo com uma mochila que não é mochila, há algo profundamente satisfatório em carregar seu pequeno mundo às costas. Ou, mais precisamente, amarrado em múltiplas alças e pedaços de couro por todo o seu corpo e cavalo. E a melhor parte: ainda falta muita coisa para explorar. Você se recosta ligeiramente na sela enquanto o vento noturno começa a soprar mais frio. O céu, agora pontilhado de estrelas, parece tão calmo que até o tilintar do metal pendurado em seu cinto se torna parte de alguma música ancestral que ninguém escreveu. E é aí que você sente o peso do item mais versátil da sua jornada: o seu manto. Chamá-lo de manto é quase gentil demais. Ele é, na prática, um tecido gigantesco que cobre quase tudo, incluindo suas expectativas. Dobrado serve de almofada. Estendido, funciona como cobertura de barraca. Enrolado ao corpo, é um casulo de lã resistente ao frio, à chuva leve e aos julgamentos sociais. Ah, e se você dobrar direitinho, ainda dá para esconder um queijo dentro. O seu manto de viagem é feito de lã espessa, tingida de um tom que já foi azul marinho, e agora é algo entre neblina suja e cinza emocional. Ele pesa cerca de 4 a 5 quilos, especialmente quando úmido, o que acontece quase o tempo todo. O cheiro? Uma mistura entre cavalo, fumaça de fogueira e memória de sopa velha. Historicamente, o manto era um item obrigatório para qualquer pessoa que se aventurasse fora de casa por mais de 24 horas. Era símbolo de status, sim. Certos bordados e cores indicavam sua linhagem ou riqueza. Mas, acima de tudo, era uma questão de sobrevivência. Um bom manto podia salvar você de uma noite ao relento, disfarçar uma armadura quando disfarces eram necessários, e até proteger seus pertences se enrolados no centro, como uma trouxa improvisada. Você puxa o seu manto sobre os ombros, sentindo o tecido áspero contra o pescoço. Ele prende um pouco no fecho de couro do peitoral, e você se lembra, mais uma vez, de que a engenharia da moda medieval não tinha como prioridade o conforto. Um detalhe técnico curioso: mantos não tinham mangas. Isso fazia com que seus braços ficassem vulneráveis ao frio, mas também significava mais liberdade de movimento. Ou seja, mais liberdade para sacudir as mãos reclamando do frio. Durante o sono, o manto servia de colchão, lençol e cobertor, tudo em um. Se você tivesse sorte, o lado que ficou para cima durante o dia, e por isso acumulou menos lama, era o lado que encostaria no seu rosto. Se não tivesse sorte, bom, o cheiro de cavalo ficaria mais íntimo. Havia quem usasse 2 mantos, um para o corpo e outro para proteger o equipamento. Esses homens geralmente eram ricos, ou estavam voltando de um saque bem-sucedido. Há relatos de cavaleiros que usavam o manto como estandarte improvisado, amarrando-o no topo de lanças para sinalizar sua posição a aliados distantes. E, em tempos de crise diplomática, leia-se tavernas com pouca iluminação, um bom manto podia até servir como instrumento de negociação. Dou meu manto por uma caneca de vinho. Era uma frase surpreendentemente comum e raramente reembolsável. Historiadores ainda discutem se certos tipos de mantos, como os bordados com fios metálicos ou forrados com pele,
eram realmente usados em campo, ou se eram apenas itens cerimoniais. O mais provável é que, como todo viajante esperto, você tenha uma versão para usar e outra para impressionar. E nenhuma delas é lavada com frequência. Enquanto seu cavalo segue em ritmo constante, você ajusta o manto de forma que ele cubra também parte do seu pescoço. Isso evita que o vento gelado entre pela gola da túnica. Também evita, até certo ponto, que mosquitos cheguem perto demais da sua jugular, algo muito útil em regiões mais pantanosas. É engraçado como um pedaço de tecido pode se transformar em tantas coisas, e ainda assim nunca caber direito na mochila. Mais do que um item de vestuário, o manto é sua casa portátil. É onde você se esconde, onde se aquece, onde se protege da chuva e onde improvisa piqueniques existenciais com pão seco e vinho morno. Ele é testemunha silenciosa de longas esperas no portão de castelos, de cochilos apressados em capelas abandonadas, de conversas sussurradas à beira de fogueiras. Apesar de tudo isso, ou talvez por causa disso, você sente uma estranha afeição por ele, mesmo quando ele prende nos galhos baixos, mesmo quando arrasta lama pelos corredores de tavernas mais respeitáveis, mesmo quando você tenta dobrá-lo e ele insiste em ser uma bola disforme de lã deprimida. Porque, no fundo, seu manto é o único que sempre vai com você, literalmente. Você o ajusta mais uma vez, tentando encontrar o equilíbrio perfeito entre cobertura e mobilidade. É um jogo que ninguém vence. Mas, pelo menos, com ele, você sabe que está preparado para quase tudo. Neve, vento, orações rápidas no mato, ou aquele momento em que o escudeiro diz que esqueceu a barraca. Spoiler, ele esquece sempre. E então, com o manto envolto como uma capa de herói cansado, você segue estrada afora, levando consigo o tecido que já foi tenda, cobertor, tapete e motivo de piada entre os criados. Ele não é bonito, ele não é leve, mas ele é seu. E isso, em uma estrada medieval cheia de incertezas e pão duro, já é bastante coisa. O ritmo da sua jornada continua, com o som dos cascos ecoando contra a terra endurecida. Seus ombros ainda sentem o peso do manto, mas agora há outra preocupação pulsando sutilmente: a fome. E é por isso que você alcança a lateral da mochila e puxa um pequeno saco de pano amarrado com barbante. Hora de explorar o verdadeiro tesouro da sua vida de estrada: os alimentos de viagem. Vamos ser diretos. A dieta de um cavaleiro em trânsito não era exatamente um banquete real. Na melhor das hipóteses, era uma seleção honesta de pão duro, carne salgada e esperanças moderadas. Na pior, bom, você aprende rapidamente que certos musgos são comestíveis. Tecnicamente, dentro do saco, seu pão de campanha está firme, como uma pedra, exatamente como você o embrulhou 3 dias atrás. O cheiro é levemente ácido, o que significa que ainda está comível. Uma definição generosa, mas funcional. Você quebra um pedaço com esforço e, claro, ele espalha migalhas como um festival de farelo. Não importa quantas técnicas você desenvolva, sempre haverá migalhas no seu elmo. A carne, salgada, muito salgada. É um pedaço de porco curado em sal grosso e pendurado por semanas. A textura é similar à de couro envelhecido e o sabor lembra algo entre fogueira e paciência. Mas ela tem uma vantagem enorme: dura quase para sempre. E com sorte, você não morde nenhum fragmento de osso escondido, como da última vez, quando seu dente ainda não perdoou. Ah, e o queijo. Nunca subestime o poder de um bom queijo duro. Ele resiste ao tempo, ao calor e à tentação de comê-lo inteiro de uma só vez. Seu pedaço atual tem cheiro de vitória e textura de dúvida. É difícil dizer qual animal forneceu o leite, mas você já se acostumou com a ideia de que, no fundo, todos os queijos de estrada têm um pouco de surpresa. E, claro, sua companheira mais fiel, a cabaça de vinho. O conteúdo é morno, ácido e ligeiramente fermentado demais, mas serve para limpar o paladar do pão seco
e trazer aquele calorzinho na garganta que, por um segundo, faz parecer que sua vida está sob controle. Também ajuda nas noites mais frias, quando o cobertor emocional de um gole alcoólico salva o humor. Você já deve estar imaginando. Mas e vegetais? Ótima pergunta. A resposta é: raramente. Um cavaleiro em movimento raramente carrega verduras. Elas apodrecem rápido, ocupam espaço e, sejamos francos, não valem a pena. Alguns viajantes levavam cebolas, alho ou até algumas raízes mais resistentes. Mas você confiou na carne seca e na fé. Curiosamente, havia sim algo que se parecia com sobremesa. Frutas secas, uvas passas, figos secos, ou até tâmaras, se você fosse rico ou acabasse de saquear alguém que era. Elas davam energia e mascaravam, temporariamente, o gosto de ferrugem do cantil. Hoje, você encontra 2 ameixas secas no fundo do saco, um milagre comestível. Historiadores ainda debatem se certos condimentos, como mostardas rudimentares ou pastas de ervas, eram realmente comuns entre os cavaleiros ou se ficavam restritos a nobres em contextos cerimoniais. Mas há registros de pequenos potes de barro com mel, sal ou até gordura temperada. Itens assim não eram luxo, eram escudos contra o tédio alimentar. Você se lembra de uma história contada por um cavaleiro mais velho em uma taverna de estrada. Ele jurava ter comido um biscoito tão velho que havia fossilizado. Disseram que o biscoito quebrou a faca. Riram. Você acreditou. E secretamente guardou um desses em sua mochila para testar depois. Outra fonte alimentar inesperada: as próprias paradas. Mosteiros, casas de camponeses simpáticos ou muito assustados e pequenas feiras ao longo do caminho. Nessas ocasiões, a variedade aumentava. Caldos, ovos, mingaus. Mas você não pode contar com isso. Então, tudo precisa caber na mochila, ser leve e durar mais do que seu entusiasmo matinal. Você guarda o saco novamente, fazendo mentalmente um inventário do que sobrou. O pão vai durar mais 2 dias. A carne, talvez 3. O queijo, depende de como o clima se comportar. E quanto ao vinho, você decide que hoje à noite é uma expressão que pode significar agora mesmo. Com o estômago parcialmente convencido de que foi alimentado, você se recosta mais uma vez. A verdade é que a simplicidade da alimentação tem algo quase meditativo. Não há escolhas, não há cardápios. Há apenas a realidade do que há para comer. E isso, de algum jeito, tranquiliza. Como se o mundo dissesse: não se preocupe com gourmetismos. Apenas mastigue e siga. E então você mastiga e segue. Amanhã chega devagar, como um cervo sonolento puxando as cortinas do céu. O ar está mais fresco agora, e sua respiração sai em pequenas nuvens diante do rosto. Você se espreguiça com cuidado, sentindo cada articulação protestar como se tivesse passado a noite inteira em uma pedra. O que tecnicamente é verdade. Ainda assim, há algo reconfortante na rotina. Levantar, sacudir a poeira do manto e verificar o equipamento de higiene pessoal. Sim, cavaleiros também precisavam se cuidar. Ou pelo menos tentar. Você revira sua mochila até encontrar a bolsinha de couro onde guarda tudo o que, no século XXI, estaria em uma nécessaire com zíper e estampa de flamingos. O conteúdo é simples, prático e um pouco deprimente. Um pente de madeira, um pedaço de pano gasto, um potinho com gordura animal e, claro, o item mais importante, a faca pequena. Não para combate, mas para cortar unhas, aparar bigodes e ocasionalmente tentar raspar a dignidade de volta ao rosto. Seu pente é um artefato nobre em si. Esfregado de tempos em tempos com óleo de pinho, ele ajuda a manter os cabelos minimamente desembaraçados. Minimante. Porque ninguém aqui está tentando ganhar concursos de beleza. Um cavaleiro limpo demais despertava desconfiança. Afinal, como ele mantinha as mãos tão lisas se carregava uma espada o dia inteiro? Você molha o pano num cantil separado, destinado apenas à higiene. A água está gelada, claro, e ao encostar o pano no rosto,
Você sente como se tivesse levado um tapa da natureza. Mas é eficaz. Remove o pó do caminho, o suor acumulado, da noite e às vezes a expressão de completo desespero que dorme no fundo dos olhos de todo cavaleiro exausto. Ah, os dentes. Vamos conversar sobre eles com o carinho que merecem. Escovas, como conhecemos hoje, não existiam, mas você carrega um bastãozinho fino, geralmente de alecrim, com a ponta desfiada, o ancestral direto da escova de dente. Você mastiga a ponta até ela virar uma escova rústica e esfrega os dentes com ela. Não há pasta, claro, mas às vezes você usa cinzas de madeira ou sal fino. O sabor? Um mix entre carvão e desespero fresco. A questão do hálito era ignorada, a menos que você fosse encontrar um senhor feudal ou tentar cortejar alguém, o que honestamente raramente dava certo em campanhas militares. Seu hálito era problema apenas dos outros. Mas mesmo assim, um raminho de hortelã ou cravo da Índia na boca podia fazer milagres, se é que você conseguia encontrar algum pelo caminho. E então vem a barba. Ah, a barba. Os cavaleiros alternavam entre deixar crescer orgulhosamente, estilo respeite minha autoridade, ou mantê-la curta com a tal faquinha mencionada antes. Você passa a lâmina com cuidado pelo queixo, mas nunca com perfeição. Espelhos eram raros, e cortar-se era quase garantido. Por isso, muitos simplesmente desistiam, ou aceitavam o visual monge em crise. Há também o óleo corporal. Você carrega um frasco pequeno, mistura de gordura animal com ervas, que ajuda a manter a pele hidratada e repele insetos. Na prática, ele deixa você levemente escorregadio e com cheiro de tomilho. Mas é melhor do que cheirar só a cavalo. Curiosamente, os banhos existiam, sim, só que em viagem. Eles eram esporádicos, improvisados e absolutamente gelados. Você aproveita riachos, poças grandes o suficiente, ou até a generosidade de um mosteiro. Banhar-se era um luxo, uma cerimônia, um evento que fazia o escudeiro comentar depois. Até que o senhor está com um brilho saudável hoje. Historiadores ainda debatem com que frequência os cavaleiros realmente se limpavam. Registros mostram que muitos carregavam sabão feito de gordura e cinzas, enrolado em tecido. Ele funcionava como sabão e como ambientador da mochila. Mas há quem diga que o cheiro constante da estrada acabava anulando qualquer tentativa de asseio. Você, por outro lado, acredita no poder de um pano molhado e boa vontade. Há também o uso estratégico do perfume. Certas bolsas de linho com ervas aromáticas, lavanda, alecrim, às vezes cânfora, eram guardadas entre as roupas ou presas por dentro do manto. O objetivo era simples: disfarçar odores e manter o ânimo. Porque sim, um leve aroma floral faz diferença quando se está dormindo ao lado de um escudeiro que esqueceu o que significa lavar os pés. Você termina seu ritual matinal de limpeza com um leve suspiro. Não está perfumado, não está imaculado, mas está funcional. E na vida de um cavaleiro viajante, isso já é quase um spa de luxo. Você guarda os itens de volta na bolsinha, dobra o pano úmido e prende tudo no interior da mochila, tentando evitar que o cheiro de sabão contamine o queijo. Dica: sempre contamina. E então, montado novamente, com o rosto minimamente fresco e os dentes menos parecidos com ferramentas de escavação, você respira fundo e encara a estrada. Porque nada é mais cavaleiresco do que enfrentar o desconhecido, com as bochechas limpas e os cabelos alinhados. A manhã já está alta. O sol filtra-se por entre as copas das árvores e projeta sombras que dançam sobre o chão batido. O canto distante de um corvo acompanha seus passos, enquanto você sente o peso familiar da mochila balançando nas costas. Hoje, sua atenção se volta para um dos aspectos mais essenciais e frequentemente subestimados da vida de estrada: as ferramentas e utilidades de sobrevivência. Porque, como você sabe, nenhum cavaleiro sensato parte sem uma seleção.
modesta de engenhocas medievais, que cabem num espaço do tamanho de uma melancia média. Você começa a revirar sua mochila e logo encontra aquele rolo de couro com compartimentos costurados à mão. Cada bolso guarda uma preciosidade, uma pedrinha de sílex e uma barra de ferro para fazer fogo, o equivalente medieval a um isqueiro de supermercado. Uma linha grossa de linho e agulha curva para consertar a roupa ou um corte se o curandeiro estiver ocupado. E uma colher de madeira com entalhes decorativos que você insiste em usar mesmo quando a sopa é basicamente barro temperado. Ah, o fogo. Nenhum cavaleiro viaja sem saber como acendê-lo, ou pelo menos fingir que sabe até o escudeiro resolver. Você bate o ferro contra o sílex com prática, e logo faíscas nascem como vagalumes irritados. Um pouco de musgo seco, algum cuidado, e pronto. Uma chama tímida que em breve será uma fogueira robusta, digna de esquentar um pedaço de pão que já foi jovem um dia. Outro item indispensável, o cantil de ferro. É pesado, sim, mas aguenta pancadas, conserva a água fria, ou morna dependendo do entusiasmo do sol, e serve também como arma de emergência se alguém ameaçar sua sopa. E caso a água acabe, você carrega um pequeno saco de linho com carvão. Vegetal, método rústico mais eficaz, de purificação improvisada. Sim, os cavaleiros sabiam muito sobre não morrer de sede. Ou pelo menos tentavam. Há também o gancho universal, um pedaço de ferro em forma de S, útil para pendurar coisas. Caldeirões, mantos molhados, ou seu moral em dias particularmente difíceis. Não parece muito, mas esse gancho já salvou muitos jantares do contato direto com o barro. Ah, e claro, o punhal. Diferente da espada cerimonial, ele é pequeno, discreto e usado em tudo. Abrir cartas, cortar cordas, preparar alimentos, esculpir madeira ou defender-se de um ganso particularmente agressivo. Você carrega o seu na lateral da bota, com a lâmina sempre afiada e a empunhadura embrulhada em couro. É, de longe, o item mais versátil da sua mochila. Dentro de um estojo de tecido mais grosso, você guarda ainda um pequeno espelho de metal polido. Não para a vaidade, embora sirva para verificar se o capacete não bagunçou demais seu penteado de guerra, mas para sinalização. Afinal, nada como refletir o sol nos olhos de um mensageiro distante para dizer: "Ei, estou perdido. Me ajuda." Um fato curioso que muitos ignoram. Cavaleiros às vezes carregavam pequenas pinças ou tesouras. Não por estética, mas por praticidade. Cortar bandagens, extrair farpas ou remover aquele espinho incômodo que insiste em lembrar que você sentou no lugar errado. Historiadores ainda discutem se certos cavaleiros possuíam bússolas primitivas, mas o consenso é que, na maioria dos casos, você se orientava com o sol, o musgo nos troncos das árvores e a expressão de pânico do escudeiro quando ele percebia que estavam andando em círculos. Você também não viaja sem corda. Simples, de cânhamo, enrolada com zelo. Serve para pendurar coisas, improvisar tendas, laçar cavalos ou resolver disputas de território com um rápido jogo de cabo de guerra. Versão diplomática, claro. É leve, forte e, se precisar, até vira cinto. Isso se você não estiver tentando parecer muito elegante, o que, convenhamos, raramente é o caso após 3 dias sem banho. E entre todos esses instrumentos práticos, há um que você guarda, por motivos sentimentais, uma pedrinha arredondada, cinzenta, polida pelo tempo. Não serve para nada, mas você a pegou no seu primeiro dia de estrada, quando ainda acreditava que a vida de cavaleiro envolvia honra, glória e vinhos servidos por arpistas. Agora, ela é só um lembrete silencioso de que nem tudo precisa ter função. Às vezes, basta ter história. Você guarda tudo com cuidado, ajusta os fechos da mochila e observa a estrada adiante. Cada item ali dentro, do sílex ao gancho, da agulha à pedra sentimental, forma um pequeno arsenal de sobrevivência. Não para vencer dragões ou reis,
mas para lidar com a realidade mais dura da vida itinerante. Manter-se inteiro, seco e, se possível, com um mínimo de dignidade. E com isso em mente, você monta no cavalo com mais confiança. Porque sim, pode faltar banquete, pode chover sem parar, e talvez você nunca encontre aquele vilarejo do mapa. Mas, pelo menos com o conteúdo da sua mochila, você estará preparado para quase tudo. Inclusive para aquele ganso de olhos malignos ali na curva da estrada. Você já atravessou florestas enevoadas, campos ondulantes de trigo e aquele vilarejo em que a cerveja era boa, mas o pão parecia feito de pedra decorativa. Agora, com a tarde se alongando e o cheiro de lenha no ar, é hora de encarar um desafio, constante e inevitável da jornada. A rotina de higiene pessoal de um cavaleiro viajante. Ou, para sermos mais precisos, a arte delicada de tentar não feder tanto que o próprio cavalo se recuse a te carregar. Antes de mais nada, vamos alinhar expectativas. Banho completo? Só em ocasiões muito especiais, como atravessar um rio profundo ou ser recebido por um senhor feudal, particularmente meticuloso com aromas. No dia a dia, você conta com um kit compacto, mas engenhoso, de sobrevivência higiênica. E se você está imaginando um nécessaire com escova de dentes e loção pós-barba, meu caro, prepare-se para realidades mais robustas. Você carrega um pedaço de sabão duro, feito com gordura animal e cinzas, embrulhado em tecido oleoso. Não tem perfume nem espuma encantadora, mas tira a sujeira melhor que sua reputação em tavernas duvidosas. O cheiro é, digamos, honesto. Serve para lavar as mãos, o rosto e, nos dias bons, até os pés. Mas atenção! Usar muito sabão em regiões íntimas é considerado ousado demais até para um cavaleiro. E falando em mãos, você possui um pano de linho manchado de tudo, que serve como toalha, lenço, bandagem e às vezes até como guardanapo. Ele tem uma textura levemente esfoliante, o que é ótimo para remover crostas de lama, e talvez até pecados antigos, dependendo da força da fricção. Agora, sobre os dentes. A maioria dos cavaleiros usa um galhinho de árvore específico, mastigado até formar uma pontinha fibrosa. Você já experimentou carvalho, alecrim e até a raiz daquela plantinha que o escudeiro jurou que refresca o hálito. O gosto é uma aventura. Mas funciona, e em casos de necessidade, também serve como palito, agitador de sopa ou substituto improvisado de agulha para arranhões emocionais. E o hálito. Hortelã selvagem, folhas de sálvia ou, em casos extremos, silêncio absoluto. O silêncio, aliás, é uma das ferramentas de higiene mais eficazes da sua era. Afinal, se ninguém chega perto, ninguém sente nada. Você também carrega um pequeno pente de osso ou madeira, usado para desembaraçar o cabelo e, mais importante, manter piolhos sob controle. Historiadores ainda discutem se certos pentes tinham rituais místicos, mas você prefere acreditar que o único mistério é como o pente ainda não quebrou depois de tantos encontros com sua franja teimosa. Agora, sobre as roupas, bem, digamos que você não tem um armário portátil. Uma muda extra de roupa de linho, enrolada e guardada em uma bolsa impermeável, é tudo. Quando a atual começa a ameaçar conquistar consciência própria, você improvisa uma lavagem em algum riacho, encharca, esfrega com sabão, torce até os braços doerem e depois pendura em galhos, onde ela balança como uma bandeira triste da sua tentativa de civilização. E enquanto a roupa seca ao vento, você aproveita para cuidar dos pés. Afinal, são eles que sustentam tudo, inclusive seu peso, sua mochila e seu orgulho cada vez mais flexível. Você esfrega entre os dedos, remove pequenas pedras ou espinhos e aplica um unguento simples à base de banha e ervas. Ajuda a prevenir bolhas e, em alguns dias, até devolve o senso de humor. Vale mencionar que, se estiver em companhia de outros cavaleiros, há uma espécie de etiqueta tácita. Ninguém comenta o cheiro do outro.
a menos que ele chegue ao ponto de assustar o gado local. Aí sim, uma intervenção é aceita e até encorajada. Você também conhece um truque ancestral: colocar raminhos de lavanda ou alecrim no interior da armadura. Não muda o cheiro, mas dá a impressão de que você se importa. É tudo uma questão de manter a ilusão, como o seu título nobre, herdado de um primo de 7º grau que desapareceu misteriosamente após um jogo de dados suspeito. Aliás, falando em ilusão, há uma curiosidade que vale a pena mencionar. Em algumas cortes, acreditava-se que a pureza espiritual podia ser medida pelo brilho dos cabelos. Por isso, muitos cavaleiros carregavam óleo perfumado para aplicar discretamente antes de encontros importantes, ou ao menos para disfarçar a aparência de ter dormido ao lado de um burro. Você guarda todos esses itens num compartimento lateral da mochila, embrulhados separadamente em panos que já foram brancos. A ordem é importante. Nada pior do que procurar o sabão e encontrar o galinho de dente já usado. Enquanto a tarde avança, você encontra um riacho tranquilo e decide que hoje é o dia da lavagem parcial estratégica. Um ritual que inclui braços, rosto, pescoço e, com sorte, a parte de trás dos joelhos. Você se ajoelha, molha as mãos e respira fundo. A água está gelada, mas refrescante. É um lembrete de que, apesar da sujeira, do cansaço e do cheiro vagamente questionável, você está vivo, em movimento e com mais dignidade do que muitos nobres de castelo. E quando a brisa sopra suavemente sobre sua pele limpa e o sol pinta reflexos dourados sobre a água, você se permite um pequeno sorriso. Porque, no fim, a higiene de um cavaleiro pode não ser perfeita, mas é sincera. E, sinceramente, hoje você cheira apenas como um leve lembrete de glória, não como uma ameaça biológica. A trilha continua em zigue-zague pelas colinas, e o calor do dia começa a ceder para uma brisa amena. O momento perfeito para tratar de um aspecto absolutamente fundamental da vida de estrada: a alimentação do cavaleiro viajante. Ou melhor, dizendo, o eterno equilíbrio entre manter-se vivo e não chorar ao olhar o próprio jantar. Você já está acostumado com a rotina. Em tempos de paz, cavaleiros são tratados com festins em salões barulhentos, com pratos fumegantes, carnes suculentas e caldos que realmente contêm mais do que 3 ingredientes. Mas em viagem, longe dos banquetes e dos criados que sabem a diferença entre cevada e areia grossa, o cardápio se torna uma experiência mais humilde, às vezes espiritualmente humilde. Primeiro e o básico, o pão. Duro, sério, tão duro, que pode servir como arma de arremesso. Você o carrega embrulhado em pano de cera ou couro oleado, e se conseguir deixá-lo de molho por tempo suficiente, ele até fica comestível. Se não, serve como apoio para a tigela, ou em último caso, como substituto de escudo em emergências muito específicas. Ao lado do pão, o queijo. Curado, salgado, envelhecido e, dependendo da época do ano, vivo. Você não tem certeza se o cheiro forte é um defeito ou uma promessa. Ainda assim, em pequenas lascas, ele transforma qualquer sopa aguada em uma refeição quase gourmet. E vamos ser honestos, um pedaço de queijo duro com um gole de cerveja quente pode salvar até a alma mais faminta. Falando em sopa, sim, ela está sempre presente, feita com qualquer coisa disponível. Legumes secos, feijão, ervas, grãos. De cevada e, ocasionalmente, algo que costumava ter olhos. Você carrega uma pequena panela de ferro pendurada na lateral da mochila. A cada acampamento você reúne lenha, acende o fogo, lembra do sílex? Ferve a água e torce para que ninguém tenha pegado a única cebola antes de você. Mas há também os itens que você traz de casa, embrulhados com cuidado, como pequenos tesouros de sobrevivência. Tiras de carne seca, salgadas até o ponto de você sonhar com rios doces. Frutas desidratadas e um punhado de nozes ou castanhas. Esses alimentos não estragam fácil
e fornecem a energia necessária para manter a armadura no lugar e o humor no nível tolerável. Ah, e os ovos. Delicados sim, mas valiosos. Guardados em uma caixinha de palha dentro da mochila, você tenta não quebrá-los nas primeiras 3 horas de viagem. Se conseguir chegar a um acampamento com pelo menos 2 inteiros, já é motivo para celebração. Um ovo cozido em água fervente vira um café da manhã de rei. Ou um jantar, ou as duas coisas, dependendo da escassez. Você também carrega um pequeno saco de sal, precioso. Pode conservar alimentos, melhorar o gosto da sopa, ou até ser oferecido em troca de informações, com um camponês mal-humorado. Em casos extremos, um punhado de sal jogado sobre um prato ruim pode servir como desculpa para fingir que ele foi acidentalmente arruinado. Nunca admita que ele já estava intragável antes. E quanto à bebida? Bem, água é fundamental, mas o vinho leve e a cerveja fraca são mais seguros. A água de fontes duvidosas pode trazer doenças, mas o álcool, mesmo que leve, ajuda a mantê-la potável. Por isso o cantil às vezes guarda um vinho ralo, que ferve a alma, mas engana o estômago. Aliás, há uma curiosidade que vale o comentário. Historiadores ainda discutem se os cavaleiros sabiam realmente cozinhar, ou se sempre contavam com servos e escudeiros. A evidência anedótica mais forte é que muitos levavam uma colher e uma faca pessoal, mas nenhuma panela decente. O que nos leva à conclusão de que, sim, você sabia se virar, especialmente quando a alternativa era morrer de fome ou aceitar a sopa de urtiga do escudeiro aprendiz. Em momentos de maior sorte, você pesca. Você mesmo improvisou uma linha com anzol e já teve sucesso com peixinhos, rãs e uma vez, lenda viva, uma enguia. Ainda conta essa história nas tavernas, aumentando o tamanho do bicho a cada vez. A enguia agora já mede quase 2 metros. Na versão mais recente, ela tentou te arrastar para o fundo do rio. Quase ganhou. Claro que, como todo viajante astuto, você também aprende a forragear. Ervas comestíveis, cogumelos, com cuidado, sempre com muito cuidado, frutas silvestres e raízes. Você aprendeu quais delas causam alucinações e quais só causam dores de estômago. O ideal é nenhuma das duas, mas na estrada, aprende-se. Pela experiência, ou pela expressão de pavor no rosto do escudeiro após a primeira mordida. E como sobremesa, mel. Raro, caro, precioso. Quando encontra favos selvagens, você os guarda como se fossem ouro. Um fio de mel sobre pão velho e queijo vencido transforma a refeição em poesia. E por poesia, queremos dizer algo que não te faz chorar. Enquanto mastiga, você se senta sob uma árvore, com a panela borbulhando lentamente no fogo. O cheiro é simples, terroso e estranhamente reconfortante. Você mexe a sopa com sua colher pessoal, entalhada à mão, talvez pelo pai, talvez por um artesão embriagado. E ali, naquela refeição modesta, mas honesta, você encontra um pedaço de paz. Um lembrete de que, mesmo longe dos banquetes e da glória, ainda há prazer nas pequenas conquistas, como fazer um ovo durar 2 dias. Com o estômago forrado e a brisa da noite começando a embalar os galhos acima da sua cabeça, você ajeita a mochila com cuidado, porque além de comida, um cavaleiro viajante precisa estar sempre preparado para enfrentar o inesperado, como um duelo imprevisto, uma tempestade medieval conhecida como chuva com raiva, ou simplesmente o infortúnio de uma taverna sem camas. Hoje, vamos explorar os equipamentos de sobrevivência, ferramentas e itens práticos que moram no fundo da sua mochila. Aquele compartimento escuro e sagrado onde apenas a sua mão ousa entrar. E de onde sempre sai alguma coisa que você nem lembrava que possuía. Primeiro e mais importante, o kit de reparos. Porque correntes arrebentam, alças cedem, e armaduras têm a péssima mania de se desencaixar nas piores horas. Você carrega um pequeno estojo de couro com agulhas grossas, linha encerada, tiras de couro de reposição, pequenos rebites e talvez até uma pinça. Não é o bastante para reconstruir um elmo,
mas dá para consertar uma bota que decidiu se aposentar no meio da marcha. E já que estamos falando de sapatos, sim, você leva um par de calçados reserva, geralmente sandálias ou tamancos. Eles não são elegantes nem oferecem grande proteção, mas são uma bênção após 10 horas com as botas de ferro que transformam seus pés em pedras cansadas. Às vezes, você sonha com esses tamancos. E nos sonhos, eles são feitos de nuvens. Outro item essencial: o manto de viagem. Grosso de lã e muitas vezes impermeabilizado com óleo animal, ele serve de coberta, abrigo improvisado, almofada e, em certas situações diplomáticas, até de toalha de piquenique real. A maioria dos cavaleiros costura bolsos secretos por dentro. O seu tem 3. Um deles reservado para cartas de amor nunca enviadas. Ou talvez sejam recibos de tavernas. A caligrafia é ambígua. E claro, não pode faltar a corda. Toda mochila respeitável contém ao menos uma dúzia de metros de corda resistente, enrolada cuidadosamente. Mesmo que você nunca tenha escalado nada além da própria cama, ela serve para prender a carga, içar o escudeiro quando ele cai no fosso. De novo, improvisar uma armadilha para coelhos ou, em situações mais desesperadas, construir uma tenda miserável com um manto e 2 galhos retorcidos. Você também carrega uma pedra de amolar, geralmente embrulhada em pano, que garante que sua adaga permaneça afiada o suficiente para cortar pão, o que, francamente, é o maior desafio. Não raro, você a utiliza para tirar farpas de madeira dos escudos ou para deixar mensagens codificadas em pedras ao longo do caminho. Você finge que é um código secreto de guerra. Na verdade, são só lembretes para não confiar no taverneiro. De Calais. Um item surpreendentemente útil é a fivela avulsa. Sim, só a fivela. Porque a vida do cavaleiro é amarrada, literalmente. Tiras de couro seguram ombreiras, bolsas, bainhas, suspensórios e às vezes a própria dignidade. Quando uma fivela quebra, você tem que improvisar. Um cavaleiro sem fivelas é apenas um homem segurando as calças com as mãos. Luzes portáteis também fazem parte do pacote. A lanterna de chifre, feita de um cilindro de metal com painéis finos de chifre translúcido, protege a chama da vela do vento, permitindo que você enxergue o caminho em noites mais escuras. Funciona razoavelmente bem, a menos que esteja chovendo ou ventando. Ou se você estiver tentando usá-la enquanto sobe uma encosta carregando uma mula teimosa. Aí não funciona nada, na verdade. E falando em velas, você carrega algumas. Feitas de sebo, enroladas em pano grosso. Elas não duram muito, fedem levemente a carne vencida, mas são confiáveis. Especialmente úteis para escrever mensagens ou mapas à noite. Desde que você tenha paciência para acender, segurar e não queimar o pergaminho ao mesmo tempo. Outro acessório recorrente. Um pequeno espelho de metal polido. Não para vaidade, embora sirva às vezes para conferir se a fuligem acumulada no rosto já está em níveis camponês anônimo, mas sim para a sinalização à distância. Uma dica que você aprendeu com um mercenário tcheco. Se você piscar com o espelho certo, pode convencer qualquer guarda de que é nobre. Você tentou. Funcionou uma vez. Depois não mais. Agora um ponto interessante. Historiadores ainda discutem se os cavaleiros realmente carregavam utensílios de escrita em viagem. A verdade é que sim, pelo menos os que sabiam ler. Você tem um tinteiro selado com cera, uma pena protegida por um tubo de osso e alguns pergaminhos dobrados. Já escreveu poemas, registros de combate e listas de compras apocalípticas, vinho, queijo, pão, perdão divino. E, finalmente, há os pequenos amuletos pessoais. Um dente de lobo, uma cruz entalhada, uma pedrinha vermelha polida. Itens que não servem para nada prático, mas que, de algum modo, fazem você se sentir menos sozinho no mundo. Talvez seja superstição, talvez memória, talvez apenas o desejo de acreditar que a sorte pode ser carregada no bolso. Você termina de organizar tudo.
A mochila agora parece um quebra-cabeça tridimensional de couro, corda, metal e esperança. Pesada, sim, mas confortável, familiar e, acima de tudo, pronta para enfrentar a estrada e tudo o que ela trouxer, desde chuvas inesperadas até um duelo por causa de um comentário mal interpretado sobre a sopa de nabo de um barão sensível. A noite continua a se desenrolar calmamente à medida que a lua se ergue, espalhando seu brilho prateado pela estrada empoeirada. O fogo crepita suavemente, criando uma sensação de calor no rosto, contrastando com o ar fresco da madrugada. Você observa a dança das sombras nas árvores ao redor e se perde por um momento na sensação reconfortante da solidão controlada. Aquele tipo de solidão que vem com a sabedoria dos anos de viagem. Mas logo, a tranquilidade é quebrada. Por um som distante, o vento traz um murmúrio, algo familiar, como um eco da história. São os viajantes, outras almas errantes cruzando o mesmo caminho, com mochilas pesadas, histórias a contar e, inevitavelmente, uma necessidade de partilhar a jornada por um breve instante. E o que é mais característico desses encontros do que as conversas noturnas ao redor da fogueira? Aquela troca de histórias que poderia ser a chave para uma boa noite de sono ou uma boa discussão. Porque é claro que, como bom cavaleiro, você tem suas próprias crenças e ideias. Você sabe que, ao longo dos anos, adquiriu certo grau de sabedoria sobre o mundo, embora o conteúdo dessa sabedoria varie, dependendo da quantidade de vinho ingerido antes de uma conversa. Quando um viajante se aproxima, o primeiro passo é analisar sua postura. A maneira como ele carrega a mochila, será que está muito leve ou muito cheia? O tipo de armadura, se ele estiver usando alguma. E claro, as botas. As botas nunca mentem. Mas além disso, você também tem o olhar de quem sabe que se o encontro não terminar bem, a mochila pode ser um excelente instrumento de defesa improvisada. Afinal, você não é apenas um cavaleiro. Você é um mestre do improviso. Mas, antes de tudo, o foco da noite é a conversa. Os outros viajantes podem ser mercadores de histórias, ou então simples campistas à procura de companhia para o silêncio. Quando eles se aproximam, você os observa atentamente. Você sabe que nada é por acaso. A primeira pergunta sempre: de onde você vem? Não importa qual seja a resposta, porque, na verdade, você está mais interessado no como a resposta é dada. Um sorriso nervoso? Um suspiro profundo? Ou talvez o olhar furtivo que revela uma história não contada? Com o tempo, você percebe que há algo curioso nas histórias dos viajantes. Todas parecem surtir efeitos tranquilizadores. A história de um barco que viajou até o fim do mundo, o conto de um monge que encontrou uma cidade perdida nas montanhas, ou até mesmo a piada sobre um lorde que perdeu sua coroa durante um torneio de piadas sem graça. Cada narrativa é um alívio, uma forma de relaxar a mente. E você, como bom cavaleiro, conhece os segredos das histórias curtas, daquelas que você sabe que acabam em risos ou bocejos. Mas o melhor, claro, são as histórias de guerra. Ah, as histórias de guerra. De todos os viajantes, os mais lendários são aqueles que lutaram em batalhas épicas, que estiveram no meio da lama e do sangue, mas sobreviveram para contar suas façanhas. Cada detalhe é meticulosamente descrito. Como o inimigo usava armaduras de bronze, como a batalha parecia que nunca teria fim. O cheiro de ferro, a visão das bandeiras flutuando, o silêncio das primeiras horas da manhã antes do confronto. Essas histórias podem ser longas, mas sempre têm um propósito. A propósito, alguns estudiosos sugerem que, na Idade Média, essas narrativas se tornaram uma forma de transmitir sabedoria de geração em geração, funcionando como um substituto para os livros e, por mais estranho que pareça, até para a educação formal. As histórias de guerra, afinal, eram algo que todos, de alguma maneira, podiam compreender. Claro que, em meio a todas essas histórias grandiosas, você também conta as suas, especialmente aquelas onde você não estava no centro das atenções.
O cavaleiro que tropeçou durante um desfile, ou o dia que foi preso por engano em uma cidade estrangeira e teve que passar a noite na prisão, comendo pão duro e escrevendo cartas de desculpas debaixo da luz de uma vela baixa. Todos riem, talvez mais do que deveriam, mas isso faz parte do charme. A modéstia de uma boa história nunca deve ser subestimada. E é nesse ponto que você percebe que, enquanto todos estão envolvidos na troca de contos, há algo mais acontecendo. Você, como bom cavaleiro viajante, conhece o valor da sabedoria, implícita nas palavras trocadas. O que os outros não sabem ou não querem compartilhar, está sendo dito nas entrelinhas. Uma dica de como atravessar uma região perigosa. Uma sugestão para escapar da vigilância de um senhor feudal. Ou até um aviso sobre os fantasmas que, segundo alguns, ainda assombram certas estradas. Esses momentos de troca de experiências e sabedoria não são apenas reconfortantes. Eles são instrumentos de sobrevivência, pois, como bem sabemos, o verdadeiro perigo não é o inimigo à vista, mas a falta de informação. Saber a diferença entre uma taverna honesta e uma armadilha, ou entender como lidar com um cavalo que se recusa a obedecer, pode ser a diferença entre a vida e a morte. E, quando a conversa se esgota e a fogueira se apaga, cada um volta ao seu canto, mas com algo mais. Alguma coisa mais leve, talvez. E a sensação reconfortante de que, mesmo na solidão da estrada, você não está sozinho. Há sempre outros ao redor, compartilhando as mesmas histórias, vivendo as mesmas aventuras e, de alguma forma, ajudando uns aos outros a encontrar o caminho de volta. A madrugada está avançando e o som do vento que percorre a estrada torna-se o único companheiro constante, suave, quase hipnótico. O calor do fogo se dissipa e você se sente confortável, acolhido, como se o próprio caminho tivesse feito uma pausa para permitir que você recarregasse suas energias. A mochila repousa ao seu lado, cheia de objetos, mas em um momento de quietude, ela parece menos um fardo e mais uma extensão de você. Como uma boa armadura, ela te protege das intempéries, não só físicas, mas das forças invisíveis que o universo medieval reserva. À medida que o silêncio cresce e a sensação de descanso se aprofunda, você começa a refletir sobre algo que muitos cavaleiros esquecem nas suas andanças: o ato de cuidar de si mesmo. As pessoas costumam imaginar os cavaleiros como seres imperturbáveis, sem medos ou fraquezas. No entanto, para você, há um entendimento profundo de que, por mais valente que seja, um cavaleiro precisa saber quando parar, respirar e relaxar. É nesse momento de tranquilidade que o toque final de um bom cavaleiro entra em cena. Os rituais, de autocuidado. Pode parecer fútil para alguns, mas a verdade é que, para um cavaleiro, não há nada mais importante do que garantir que sua mente e corpo estejam em equilíbrio. E acredite, isso não envolve apenas aplicar curativos após batalhas ou consertar uma armadura trincada. Às vezes, o verdadeiro cuidado é simplesmente permitir-se um momento de calma. Você vai até sua mochila e puxa um item um tanto inesperado. Um pequeno espelho de mão de metal polido. Não é para vaidade, longe disso. Ele serve para refletir a luz da lua quando você está em uma área escura e precisa fazer ajustes finos nas suas coisas. O espelho também tem um outro uso, mais íntimo. Você o utiliza para dar uma rápida olhada em si mesmo. O que você vê? Um rosto cansado, sim. Mas também alguém que, apesar das dificuldades, ainda mantém os olhos vivos, a esperança intacta, enquanto você se olha, reflete sobre o que mais um cavaleiro carrega em sua mochila. Não apenas itens físicos, mas os pesos invisíveis que se acumulam ao longo do tempo. As lembranças das batalhas passadas, os erros cometidos, as vitórias que são mais amargas do que doces. Às vezes, o maior item em sua mochila é um conjunto de memórias que carregam um peso enorme. Você começa então o processo de dar sentido a essas memórias, colocando-as em perspectiva. Nada de pesadelos ou remorsos.
A viagem, afinal, é feita para curar. E parte disso é entender que a sua jornada também envolve momentos de descanso, e não apenas de conquista. E, à medida que o reflexo no espelho começa a desaparecer, à medida que a luz da fogueira se apaga, você sente uma sensação reconfortante. A aceitação. Aceitação de quem você é, dos erros cometidos e da beleza que vem com a travessia de cada etapa do caminho. Às vezes, os cavaleiros mais valentes não são os que mais lutam, mas sim aqueles que sabem descansar, refletir e se reerguer. Com um suspiro tranquilo, você guarda o espelho de volta na mochila e observa a fogueira murchar. As brasas brilham, fracas, mas sua luz ainda é acolhedora, tão quente quanto o abraço de um amigo velho. E é nisso que você se concentra agora. O caminho, o descanso, a jornada. Nos últimos dias você tem se perguntado o que de fato um cavaleiro leva na mochila. Além das ferramentas físicas, da armadura, da comida e das armas, talvez a coisa mais importante seja a capacidade de continuar, de não apenas enfrentar a estrada, mas de saber quando parar, respirar e dar espaço à serenidade. E enquanto o sono começa a se aproximar, você sente que por hoje, essa viagem pode ser deixada de lado. O peso da mochila, mesmo com todos os seus itens, começa a parecer mais leve. Você fecha os olhos, sentindo o calor da noite envolvendo seu corpo e mente, e se permite um descanso profundo, sabendo que amanhã será mais um dia para seguir. À medida que a noite se estende, o céu se torna mais escuro, e a quietude da madrugada só aumenta, acentuada pela sensação de isolamento, de estar em um mundo à parte. Cada brisa que passa sussurra entre as árvores, e o som do vento nas folhas lembra a você a vastidão do mundo fora de sua pequena fogueira. O que parece ser um simples momento de descanso para você é, na verdade, um vasto campo de introspecção. Enquanto você se acomoda mais profundamente contra a mochila, que agora parece quase confortável depois de tantos dias de viagens, você percebe algo interessante. Algo que poucos cavaleiros talvez percebam durante suas jornadas apressadas. Os momentos de verdadeira quietude são quando você mais aprende sobre si mesmo. E isso, por mais pacífico que pareça, é uma das lições mais importantes. Sua mochila, que parecia pesar tanto no início da viagem, agora não é apenas um suporte físico, mas uma metáfora para o seu próprio caminho. Cada item nela, cada pequeno detalhe, carrega consigo uma história. Você percebe que um simples cantil de água não é apenas um objeto de necessidade, mas também um símbolo de sobrevivência. E como é fácil se esquecer disso? Às vezes, é no momento em que você toma um gole simples de água que percebe o quanto cada passo na jornada realmente importa. A experiência de carregar a mochila, o peso das armaduras, o embaraço de ter que se ajustar ao desconforto, leva a uma compreensão mais profunda. A jornada nunca é sobre o destino, mas sobre o caminho percorrido. No entanto, não é apenas uma questão filosófica. Durante suas andanças, você se depara com pequenos elementos que fazem a vida na estrada mais simples, mais significativa e, por vezes, até um pouco mais divertida. Você toca, então, o bolso de sua capa e retira um pequeno pedaço de queijo envelhecido que havia esquecido. Não é o mais apetitoso, mas em sua simplicidade, ele é um lembrete constante de que a vida de um cavaleiro não é feita de grandes banquetes, mas de pequenos momentos de prazer. Quando você o leva à boca e o mastiga lentamente, o sabor, forte e pungente, traz um conforto inesperado, quase como uma lembrança do lar. Mas o que realmente chama sua atenção agora é o relógio de sol que você carrega em sua mochila. Esse objeto, simples e aparentemente insignificante, tem uma história fascinante. Ele não apenas indica o tempo, mas também lhe oferece a chance de refletir sobre sua relação com o tempo. Na Idade Média, o tempo era uma coisa fugaz, rara, e não era medido em minutos e segundos, mas em momentos.
O simples fato de você poder olhar para aquele pequeno dispositivo e pensar: agora, neste instante, é o momento certo para descansar, é um luxo que você quase nunca permite a si mesmo. Verdade é que, enquanto cavaleiro, o tempo é um companheiro impiedoso, mas é também um mestre. Ao olhar para o relógio de sol e observar a luz do luar dançando sobre a superfície metálica, você percebe que o tempo, como a estrada, também deve ser respeitado. Não pode ser apressado. Não pode ser contido. Apenas deve ser seguido, respeitado, como um velho amigo que sabe o que fazer quando se chega à encruzilhada. Enquanto você se perde nessas reflexões, um som distante de cavalos ecoa pela estrada. Algo que, até mesmo no silêncio da noite, nunca perde sua capacidade de fazer seu coração bater um pouco mais rápido. É o som inconfundível de cavalos ao longe. E você, como bom cavaleiro, sabe que isso pode significar muitas coisas. Talvez um outro grupo de viajantes ou talvez uma patrulha real. A adrenalina começa a subir, mas você rapidamente se acalma. Afinal, tudo isso faz parte da jornada. Seja qual for o resultado, você está preparado para enfrentá-lo. Você se levanta, ainda com a mochila nos ombros, e começa a organizar suas coisas. O momento de descanso chegou ao fim, e como sempre acontece na vida de um cavaleiro, o caminho o chama de volta. Mas antes de seguir, você faz uma última pausa. Olha ao redor, sente o cheiro do ar fresco da noite e o toque da brisa que passa por seu rosto. Você respira fundo, quase sentindo que a viagem e a jornada interior são de alguma forma uma coisa só. Agora, com o caminho à sua frente, o peso da mochila já não parece tão grande. E enquanto você avança, a certeza de que a próxima etapa será mais um capítulo desta longa jornada lhe dá confiança. O que quer que venha, você está pronto. E você sabe que o que realmente importa é a viagem, não o destino. A estrada à frente começa a se delinear mais claramente à medida que o manto escuro da noite se dissipa lentamente. O céu, agora tingido de um azul profundo, parece receber as primeiras luzes do amanhecer. A quietude da noite é substituída por um som suave, o chilrear dos pássaros distantes e o farfalhar das folhas ao vento. Mesmo em um mundo cheio de desafios, esses momentos de transição, da noite para o dia, da escuridão para a luz, são quase mágicos. Você se sente renovado, como se a jornada estivesse lhe ensinando não apenas a resistir ao peso da mochila, mas também a apreciar o ritmo lento das coisas. Você dá os primeiros passos do dia com a mochila sobre os ombros. Ao fazer isso, a leveza de sua mente contrasta com o peso do mundo material, que ainda permanece ali, em sua mochila. Cada movimento parece fluir com mais facilidade, e ao mesmo tempo, você se lembra de um detalhe crucial. A sua bagagem, tanto física quanto emocional, não é apenas sobre o que você carrega, mas sobre como você decide carregá-la. Dentro de sua mochila, além das armas e equipamentos de viagem, está o símbolo do cavaleiro moderno. Os itens mais simples podem ser os mais valiosos. Um pedaço de pão envelhecido que você agora corta com precisão, aproveitando a beleza simples de um alimento que sobreviveu ao teste do tempo. Em muitos sentidos, esse pedaço de pão, apesar de simples, é um reflexo de sua própria capacidade de sobreviver e resistir. Você sabe que, mesmo nos momentos de dificuldade, a resiliência que tem para continuar, seguir em frente, é o que verdadeiramente o define. Enquanto o dia começa a se espalhar pelo horizonte, você se lembra das longas horas de treino com sua espada e o peso das batalhas que travou, tanto externas quanto internas. Mas, de alguma forma, mesmo a espada parece mais leve, como se o treinamento diário, as dificuldades, as vitórias e os fracassos se tornassem parte de algo maior e mais tranquilo. O cavaleiro não é feito apenas de força e coragem. Ele é feito também de paciência e sabedoria.
E estas são qualidades que você começa a perceber de forma mais clara à medida que sua jornada continua. Sua atenção se volta agora para um objeto simples, mas significativo. Uma pedra de afiar que você carrega, desgastada pelo uso, mas ainda tão essencial quanto a espada. A cada afiação, um cavaleiro aperfeiçoa sua lâmina, e ao fazer isso, ele também aperfeiçoa a si mesmo. Não é apenas o aço que fica mais afiado, mas também a mente e o espírito. Ao afiar sua lâmina mais uma vez, você sente uma conexão com todos os outros cavaleiros que, ao longo da história, também passaram por esse processo, não apenas de afiar suas espadas, mas de refinar suas almas. E, enquanto o brilho da espada reflete a luz crescente do sol, você também reflete sobre as lições que a estrada lhe deu. A jornada é constante. A mochila, agora com um peso que parece mais familiar, não é mais apenas um fardo, mas uma parte de quem você é. Em cada item, cada pedaço de equipamento, há uma história. Em cada uma das suas escolhas, você carrega o peso da história, dos cavaleiros que vieram antes de você. À medida que o sol começa a se elevar, o dia finalmente ganha vida. Você começa a caminhar mais rápido, mais confiante, sentindo que cada passo, por mais simples que seja, tem um significado profundo. O caminho à frente ainda é longo, e você sabe que mais desafios virão. Mas você está preparado. Você está finalmente pronto para o que a jornada trará, com a certeza de que nada, nem o peso da mochila, nem os obstáculos, nem as adversidades, pode impedir você de seguir em frente. E assim, você se perde novamente na paisagem, no horizonte, à frente. Você se lembra de que a mochila não é apenas um meio de carregar suas posses. Ela carrega suas escolhas, seus erros e suas vitórias. Com isso, você dá um passo atrás, respira fundo e se prepara para a próxima etapa da viagem, que já se inicia. Com o sol já alto no céu, você segue a estrada com uma sensação de renovação. A manhã trouxe uma energia inesperada e, enquanto seus pés tocam o chão, você sente a gravidade da jornada que ainda está por vir. A mochila que antes parecia um fardo pesado e interminável, agora se ajusta de maneira mais natural às suas costas, como se os dias de caminhada e as lições adquiridas a tivessem suavizado. O peso, embora ainda presente, já não é tão esmagador. Existe uma certa harmonia entre você e o que carrega. A viagem avança, mas você se lembra de algo que um cavaleiro raramente admite: que por mais duras que sejam as batalhas e as exigências da estrada, há momentos em que o verdadeiro desafio é manter o foco. A mente cansada e vagando pelos pensamentos pode ser mais traiçoeira do que qualquer inimigo visível. Nos momentos em que você mais precisa de clareza, sua mente tende a se encher de incertezas. Mas, mesmo nesse estado de leve confusão, você se lembra de um ensinamento antigo que aprendeu com outros cavaleiros em suas viagens. A calma em meio ao caos é a maior das virtudes de um guerreiro. E agora, com os raios do sol brilhando no horizonte, você tenta aplicar isso em sua jornada. Manter o foco na estrada à frente, mantendo os sentidos afiados, sem se perder nas distrações da mente. Você puxa um pequeno mapa de pergaminho da mochila, cuidadosamente desenhado à mão com detalhes dos caminhos e vilarejos por onde passará. Cada linha, cada marca, é uma memória das várias jornadas de cavaleiros que vieram antes de você. O mapa não é perfeito, está desgastado, pelo uso, rasgado em alguns pontos, mas ele é um símbolo da persistência. Mesmo que a estrada à frente seja incerta, o mapa serve como um guia, algo tangível em um mundo de mudanças. A visão da estrada à frente não é nada espetacular. O solo é irregular, coberto de poeira, e a paisagem parece imutável. Mas há algo calmante nisso. Uma sensação de familiaridade, como se, por mais difícil que fosse, a estrada se tornasse um amigo constante. Isso é o que um cavaleiro aprende ao longo do tempo. Não são as grandes conquistas que definem a jornada, mas sim os pequenos passos,
Os momentos tranquilos em que você pode respirar e observar o que está ao seu redor. É nesse momento de quietude que você encontra uma leveza nos itens da mochila que nunca imaginou antes. Um par de botas gastas, que foram tão desconfortáveis no início da jornada, agora parecem feitas sob medida para os seus pés. A alma delas, moldada pela longa caminhada, está alinhada com a sua. A durabilidade de um cavaleiro não está apenas no aço da armadura, mas na flexibilidade que ele tem de se adaptar, aprender e seguir em frente. As botas, como sua mochila, refletem a essência de sua jornada. De repente, um som leve interrompe seus pensamentos. Um riacho se torna visível à distância, seus murmúrios trazendo um alívio instantâneo para a sua mente cansada. Você se aproxima lentamente, com passos cautelosos, quase reverentes. O som da água corrente é como uma melodia suave, um convite à pausa. Quando chega à margem, você vê a água cristalina deslizando pelas pedras e não resiste a se agachar para lavar o rosto. O frescor da água contra sua pele traz um vigor imediato, como se a própria natureza estivesse reconhecendo sua resistência. Enquanto você contempla o riacho, um sentimento de conexão com o mundo natural se apodera de você. Como cavaleiro, você está muitas vezes afastado da vida cotidiana das pessoas comuns. Mas aqui, ao lado deste riacho, você se dá conta de que sua jornada também é uma jornada de unidade com o mundo. Não apenas de combate e exploração. A água, o ar, a terra, os animais, tudo está entrelaçado de maneira sutil, mas vital. Você não está apenas cruzando o mundo, mas se tornando parte dele, compartilhando com ele seus passos. Esse momento traz um alívio mental imenso, como se cada respiração fosse uma nova chance de se renovar. E enquanto o som suave da água continua a embalar seus pensamentos, você sabe que, por mais que a jornada seja difícil e a mochila pesada, o caminho nunca se perde. Ele se transforma, se adapta, assim como você. Quando decide seguir em frente à mochila, que agora parece mais parte de seu corpo do que um fardo, é uma lembrança constante de que, para um cavaleiro, não importa o quanto o caminho seja difícil. O que importa é a continuidade, o movimento, o aprendizado. E assim, você segue pela estrada, sem pressa, mas com a confiança de quem sabe que cada passo, mesmo pequeno, tem um propósito. Seu objetivo não é chegar rapidamente, mas aprender o que cada parte da jornada tem a oferecer. O sol, agora mais alto no céu, lança uma luz dourada sobre a estrada à sua frente. O calor do dia começa a se fazer sentir, mas há algo na calma dessa hora que torna a temperatura suportável. O caminho, que antes parecia interminável, agora se apresenta diante de você com uma nova perspectiva. Os arbustos e as árvores ao redor parecem estar em sincronia com os seus passos, como se estivessem sussurrando segredos antigos e esquecidos. Sua mochila, que já se tornou uma extensão de sua própria identidade, está começando a se adaptar à sua jornada. O peso, embora ainda presente, não é mais um inimigo. Com o tempo, você aprendeu a aceitar o fardo e, de alguma forma, ele passou a se tornar parte de quem você é. Cada item dentro dela, cada ferramenta e equipamento, não é mais apenas uma carga. Eles são símbolos de sua experiência e força. Você não carrega apenas coisas, carrega histórias. À medida que você avança, você se lembra de uma das maiores lições que aprendeu ao longo dos anos. Não se trata de como você começa a jornada, mas de como você a enfrenta. Muitos cavaleiros, antes de você, caíram na tentação de apressar a jornada, de querer chegar ao destino sem apreciar os pequenos detalhes ao longo do caminho. Mas você, agora, entende o valor de cada pausa, de cada reflexão. Seu pensamento é interrompido por um som distante. À primeira vista, parece ser o vento passando pelas árvores, mas à medida que você se aproxima, a sensação se torna mais nítida. Uma aldeia surge no horizonte.
com pequenas casas de madeira e jardins bem cuidados, e o cheiro do pão assando nas fornalhas chega até você, misturado com o aroma das flores silvestres que crescem ao redor. A aldeia parece tranquila, intocada. Pelo peso do mundo exterior. Como cavaleiro, você está acostumado à solidão da estrada, mas o calor da aldeia parece ser um lembrete reconfortante de que, em algum lugar, as pessoas ainda vivem vidas simples e pacíficas. Você decide parar para descansar, atraído pela tranquilidade do lugar. O caminho até a aldeia é calmo, com uma leve brisa que acaricia seu rosto. Quando você chega à pequena praça central, os aldeões, embora curiosos, não o olham com desconfiança. Eles veem você como um homem cansado, como alguém que já percorreu longas distâncias, alguém que carrega histórias não contadas. Você encontra um banco de madeira sob a sombra de uma árvore e se senta, soltando o peso da mochila pela primeira vez em horas. O alívio imediato traz um sorriso quase imperceptível aos seus lábios. O alívio de finalmente poder descansar, mesmo que por um breve momento, é uma das maiores dádivas de uma jornada longa e difícil. Enquanto você observa o movimento tranquilo da aldeia ao seu redor, seus olhos capturam pequenos detalhes. Crianças brincando perto de um campo, uma mulher com um cesto de frutas frescas, um homem idoso sentado em uma varanda com seu cachimbo. Em momentos como esse que você percebe o contraste entre sua vida de cavaleiro e a vida das pessoas comuns. Elas vivem no presente, sem pressa de chegar a um destino, enquanto você, com sua mochila pesada e seu destino incerto, está sempre em movimento. Mas de algum modo, essa pausa se torna uma lição em si mesma. Não importa quão longa seja a estrada ou quão pesado seja o fardo, há sempre um momento de descanso, um espaço para respirar, para se reconectar com o mundo. Os aldeões, sem saber o peso que você carrega, oferecem-lhe um simples pedaço de pão fresco e uma bebida fria. Não é muito, mas é suficiente. O gesto de hospitalidade, simples e sem expectativas, é como um bálsamo para sua alma cansada. Você que carrega o peso da história e das expectativas, finalmente experimenta a leveza do presente. Enquanto o calor do dia começa a suavizar, você percebe que, embora o descanso seja revigorante, o caminho ainda chama. A estrada à frente está esperando por você. Mas agora você não se sente mais pressionado. Cada passo à frente, agora, é um passo com propósito, guiado não apenas pela necessidade de chegar a um destino, mas pela compreensão de que a jornada em si já é um destino. Ao se levantar, você coloca a mochila de volta sobre seus ombros, sentindo o peso familiar, mas agora mais suportável. A aldeia, que por um momento parecia ser uma fuga, agora se transforma em um lembrete de que o caminho, por mais solitário que seja, sempre encontra uma forma de se conectar com os outros. À medida que você continua sua jornada, você leva consigo não apenas os itens da mochila, mas também a lembrança daquela simples bondade. E assim, com um último olhar para a aldeia, você segue em frente, mais leve, mais consciente do que a jornada realmente significa. Não é sobre chegar rapidamente ao fim, mas sobre aprender a apreciar os momentos ao longo do caminho. O final do dia começa a se aproximar, e o céu está pintado com uma paleta de cores douradas e laranja, como se o próprio horizonte estivesse dizendo que o descanso está próximo. O calor do sol diminui, e uma brisa fresca começa a se espalhar, acariciando suavemente a sua pele, enquanto você avança pela estrada. O som do vento, das folhas ao redor e dos seus passos ecoando na terra macia, cria uma harmonia tranquila, quase como se a natureza estivesse celebrando o fato de que você chegou até aqui. O peso da mochila, que ao longo da jornada parecia um fardo insuportável, agora se encaixa perfeitamente em seus ombros, quase como se fosse uma parte natural do seu corpo. Não há mais pressa. Cada passo que você dá é medido, ponderado, e cada pedaço do caminho se torna uma experiência em si mesmo.
Você aprendeu a se adaptar, a aproveitar os momentos de descanso e a reconhecer o valor do que carregava. A mochila, com todos os seus itens, agora simboliza não apenas o que você carrega fisicamente, mas também a sua jornada interior, as lições que aprendeu e as histórias que acumulou. À medida que você se aproxima de uma pequena clareira, você para por um momento. O cenário diante de você é sereno. Uma vasta extensão de campos dourados, salpicados aqui e ali por árvores que já começam a perder as folhas. A visão é simples, mas cativante. Em algum lugar distante, você ouve o som de um rio correndo, suavemente, e sente com clareza que está chegando ao fim de um capítulo de sua jornada. Você se senta na grama por fim e tira a mochila dos ombros. A sensação de finalmente se livrar do peso, mesmo que por um momento, traz uma leveza indescritível. O chão está firme sob você, e você permite que seu corpo relaxe, sentindo cada músculo aliviar a tensão acumulada. O som do vento, que antes era distante, agora parece envolver você por completo, como um abraço caloroso e reconfortante. Enquanto olha para o céu, que começa a escurecer lentamente, você pensa em tudo o que passou, em todas as pequenas dificuldades e vitórias silenciosas. Como, ao longo dessa jornada, não era o destino que importava, mas o que você aprendeu em cada passo, cada item dentro da mochila, desde o mapa até a faca e as roupas extras, foram mais do que apenas objetos de necessidade. Eles se tornaram os pilares de sua experiência, ajudando-o a seguir em frente, a sobreviver, a crescer. Mas acima de tudo, a jornada em si foi o maior tesouro. De repente, o pensamento de que você pode estar mais perto do fim de sua jornada não traz tristeza. Ao contrário, há uma sensação de gratitude. Você aprendeu a apreciar a simplicidade do que antes parecia banal. A estrada, que antes parecia interminável, agora parece um reflexo da sua própria jornada interna, uma jornada de descoberta e adaptação. O céu começa a escurecer ainda mais, e a primeira estrela aparece lentamente, como uma marca suave, na vastidão. O mundo ao seu redor começa a se aquecer com a luz suave do entardecer, criando uma aura de calma que envolve tudo. Você se deita na grama, olhando para as estrelas, e por um momento, sente como se a jornada tivesse chegado ao seu próprio ritmo. Não há mais pressa. Não há mais necessidade de lutar contra o tempo. O tempo agora é algo que você respeita, mas não teme. Você está exatamente onde deveria estar. Sua mente, antes agitada, agora está tranquila. Você deixa que cada respiração seja profunda, consciente, e se entrega ao som suave da natureza ao seu redor. As estrelas brilham mais intensamente enquanto o mundo à sua volta se acalma. Você não sente o peso da mochila, nem a pressa de ir a algum lugar. Você está simplesmente sendo, em total harmonia com o momento presente. Enquanto a noite se adensa, você começa a sentir o cansaço gentil, aquele que vem com uma jornada bem feita. A sua mente começa a se desligar do mundo físico, e uma sensação profunda de paz o envolve. Você se permite, finalmente, descansar. Agora, a estrada é apenas uma memória distante, e a mochila, que mais uma vez repousa ao seu lado, se torna uma lembrança da jornada vivida, uma jornada que o moldou, que o ensinou, que o fez quem você é.